Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, da graça? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece e eu estou agradecido a Deus. Meu querido, eu quero deixar aqui a segunda parte do vídeo sobre a ceia. A segunda parte, a primeira parte, a parte um e essa parte é a parte 2. O que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar complementado de uma vez por todas para todos aqueles que ainda não sabem e não entendem o que é a Santa Ceia, entre aspas, que inventaram para colocar na igreja evangélica. Na verdade, evangélico é todos aqueles que são religiosos. Os filhos de Deus realmente, eles não são evangélicos, eles são cristãos, filhos de Deus. Eu te falei no primeiro vídeo sobre a Páscoa começando lá no velho pacto ou na velha aliança, trazendo até na época de Jesus, né? E eu quero falar aqui na segunda parte sobre a Páscoa de Êxodo capítulo 12, né? Que você vai ver ali o que significou aquela Páscoa, por que o próprio Deus mandou os judeus, os israelitas, praticarem aquele ato, não é verdade? Então, veja bem, provavelmente, uma coisa que eu quero falar com você, muito importante, comece a ler o capítulo 12 de Êxodo, mas primeiro você vá no capítulo 11, né? O capítulo 11 primeiro, depois você vá no capítulo 12. Então, uma coisa que eu quero falar, primeiramente eu quero dizer uma coisa. Moisés é aquele legislador que você conhece muito bem. Ele nasceu na casa de escravos, né, hebreus, quando ele estava no Egito. Moisés, ele nasceu na casa de escravos. Preste bem atenção. Nunca te ensinaram isso nas EBDs e nem dentro dos templos religiosos. Quando Moisés nasceu, ele estava na casa de escravos hebreus, na casa dos seus pais, mas lá eles eram escravos hebreus que estavam no Egito, entendeu? Quando a filha de Faraó ela encontrou, né, em Moisés no cesto lá no Rio Nilo, ela adotou ele, né, ela o adotou, não é verdade? E o criou como um príncipe. Isso você sabe que está registrado lá onde eu mencionei para você. Então o que acontece? Um dia, esse menino chamado Moisés, ele matou um exator. O que é um exator, Alberto? Um exator era um capataz, né? Na antiga aliança, no Velho Testamento, um exator é um exator, não é ex-ator, exator. Ele era um capataz egípcio que espancava um escravo hebreu, né? Esse capataz, Moisés pegou ele porque ele estava maltratando um servo, né, hebreu, ou vamos dizer um hebreu, não é? Então Moisés, o que aconteceu ali? Moisés, ele pegou a dor dos caras, né? Ele pegou a dor do cara, então ele matou aquele rapaz. E o que ele teve que fazer então? Moisés, ele teve que fugir. Exatamente. A Bíblia não relata assim, né? Assim que você conhece a história. Ele teve que fugir. Por quê? Porque senão você sabe o que aconteceria, né? Então, como ele precisou fugir, ele foi para Midian. Lá em Midian, ele conheceu quem? Zípora. Quem era Zípora? A menina que futuramente viria a ser a esposa dele, né? A Zípora se tornou a esposa de Moisés, porque ele se casou com ela. E ele passou então a trabalhar como pastor para o seu sogro, Jetro, na verdade. O sogro de Moisés não era Jetro. Então, como ele casou com Zípora, ele passou então a ser pastor de rebanho. E começou ali a trabalhar para o seu sogro. Posteriormente, o Senhor ordenou que Moisés retornasse ao Egito. Olha que bonito. Ele retornasse ao Egito para quê? Para libertar o povo hebreu da escravidão lá do faraó. Então, meus queridos irmãos, o Senhor pede a Moisés
para ele retornar ao Egito e pudesse libertar o povo do Egito por intermédio de Moisés. Então, mas também foi por intermédio de Moisés que o Senhor enviou as 10 pragas ao Egito. A última delas foi a morte de todos os primogênitos. Convenceu Faraó. Com a morte do também primogênito de Faraó, o que aconteceu? Isso era para convencer, esse fato acontecido, era para convencer Faraó a libertar os hebreus daquela escravidão. Naquela noite, quando o anjo da morte passou, você sabe que está escrito isso lá, quando o anjo da morte passou pelo meio do Egito, ou passou pelo Egito, o que aconteceu? Passou de largo, o anjo então passou longe, ele quer dizer, passou de largo pelos primogênitos hebreus. Os primogênitos hebreus não foram atingidos com a presença daquele anjo que representava o anjo da morte. Então, quer dizer, aquela foi a primeira Páscoa que aconteceu e ainda é comemorada lá em Israel. Agora vocês vejam bem, meus queridos, que quando aconteceu isso, irmão Alberto, a cultura dos hebreus, meus queridos, a cultura dos hebreus, ela era odiosa para os egípcios, assim como é que José, um cara hebreu, veio a ser, muitas vezes, alguém não faz essa pergunta. Vem cá, se a cultura dos hebreus era uma coisa odiosa para os egípcios, como é que José, então, sendo um hebreu, ele vem a se transformar no governador do Egito? Quem que teria permitido isso? Você já parou para pensar e perguntar nisso? É aqui que a gente começa a entender o que é ceia, o que é Páscoa judaica, por que Jesus precisou celebrar a Páscoa judaica, não a ceia que se comemora hoje dentro do sistema religioso. É só comer um pedacinho de pão desse tamanhozinho e tomar um cálicezinho de vinho, né, comprado na padaria, no supermercado, e fala que estão comemorando Páscoa, comemorando assim. Pelo amor de Deus, meus queridos, vá aprender história bíblica, vá estudar primeiro história bíblica, para pelo menos isso evita que muita gente esteja blasfemando contra o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, como? Se a cultura judaica era detestada pelos povos egípcios, meus queridos, então como que José, sendo hebreu, ele se transformou no governador do maior império que existia na época, que era o Império Egípcio? O Império Egípcio. Então, como que se deu isso? Olha, bom, a partir... Desculpa, eu estou com azia. A partir, mais ou menos, aproximadamente, 1.800 anos a 1.600 anos antes de Cristo, invasores Ixos, foi os Ixos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Os invasores Ixos, eles ocuparam o Egito, e isso 1.800 a 1.600 anos antes de Cristo. Invasores Ixos, estuda a história que você vai aprender. Estude a história das dinastias egípcia. Isso está na história da dinastia egípcia. Isso que eu estou te falando. Então, por volta do ano 1800, 1600, que antigamente os anos eram contados denegrindo, né? Eles iam regredindo, melhor, desculpa a palavra, não é denegrindo, é regredia. O tempo ele regredia, não era progressivo, ele era regressivo, né? Por isso que começa o ano de 6.000, vai diminuindo até chegar no ano 1. Aí no ano 1 já começa a contar para frente. Aí chegamos a 2020. Entendeu? Então, por volta desses anos que eu mencionei, 1800, 1600 anos antes de Cristo, os invasores Ixos, então, ocuparam o Egito, e faraós asiáticos ocuparam o trono. Poucas pessoas... Os faraós, né, que eram asiáticos,
eles então ocuparam o trono. Então, esses líderes, eles não possuíam sangue egípcio. Pasme você. Os invasores hicsos, que eram orientais, eles eram asiáticos, melhor, eles eram no Oriente mesmo, porque a Ásia é Oriente Médio, né? Então tem o alto, o baixo, o médio. Então, nessa época, quando os invasores hicsos invadiram o Egito, quem se apoderou do trono e quem subiu ao trono do egípcio eram pessoas asiáticas. E esses líderes asiáticos, eles não possuíam de jeito nenhum sangue egípcio, nem tampouco a cultura egípcia. Então, olha só uma coisa interessante que você tem que aprender. Então, como eles eram estrangeiros, esses caras, eles eram estrangeiros, provavelmente eles não viram nada de errado em um hebreu sensato, como era José, ser um governador. E é quase certo, meus queridos, que José governou durante alguma época nesse período. Que época, irmão Alberto, que o senhor está falando? A época em que os governadores ou o rei do Egito eram justamente pessoas egípcias que estavam ocupando o trono, porém asiáticos. Então, o que aconteceu ali? É quase certo que esse rapaz, ele só se tornou governador por causa desse detalhe. Então, sendo que ele governou justamente nessa época, provavelmente. Então, o que aconteceu? Moisés, aquele legislador escolhido por Deus para libertar o povo hebreu, não é? Do jugo, vamos dizer assim, eu ia falar jugo desigual, mas aquele jugo escravagista, né, do Império Egípcio. Então, Moisés, quando nasceu, aproximadamente 300 anos depois da morte de José, então, quer dizer, 80 anos depois do seu nascimento, Moisés tirou os hebreus do Egito. 80 anos mais ou menos depois, né, da morte de José, aconteceu a libertação do povo egípcio, né, do povo judeu lá do Egito. Então, veja bem, o êxodo, meus queridos, o êxodo que nós falamos é aquela caminhada, aquela saída. O êxodo é a peregrinação. Então, provavelmente, o êxodo ele aconteceu entre o ano 1500, 1400, quer dizer, antes de Jesus Cristo nascer. Então, quer dizer, de acordo com outra teoria, que isso aí é uma teoria popular, que eles falam que entre 1300 e 1200 a.C. Existe uma teoria que fala que foi entre 1500 a 1400 a.C. Outros falam, existe uma outra teoria que fala que foi entre o ano 1300 e 1200 a.C. Quem era o faraó? Que provavelmente também, quando se trata de cultura judaica, quando você vai estudar uma cultura judaica ou uma história bíblica, principalmente se tratando de data, sempre é aproximada. Não existe uma ciência exata no que diz respeito à cronologia bíblica. A gente tem que aprender isso também. Então, quem foi o faraó que provavelmente oprimiu os hebreus na época do nascimento de Moisés? E quem será o seu sucessor que finalmente permitiu que os escravos partissem? Depois de ver a sua nação gemer com as pragas de Deus, será qual foi o faraó que estava governando o Egito como rei, que na época de José ou na época de Moisés estava ali como o todo soberano? Será quem era? Bom, existe a teoria que afirma que o nascimento de Moisés e o êxodo aconteceu, já te falei isso, entre o ano 1500 e 1400 a.C. Agora, veja bem, meus queridos, de acordo com essa teoria, Tutmés III era o faraó na época do nascimento de Moisés. E o seu sucessor
provavelmente tenha sido Amenhotep II. Você já deve ter ouvido falar isso. Foi o faraó do Êxodo, provavelmente. Agora, a teoria posterior, existe a outra teoria posterior, aqueles que acreditam que era entre o ano 1200, não é, e 1300. Essa teoria posterior, eles inserem o Êxodo em alguma ocasião entre 1300 e 1200. Agora, um faraó, provavelmente nessa época, os que acreditam que era essa época, foi um faraó ímpio e brutal que oprimiu os hebreus, né, e que Mermeptah, vou repetir, Mermeptah era o nome que talvez seria esse o governante, né, que estava atuando nessa época. Só que ele era um cara fraco, essa teoria diz que ele era um cara muito fraco, né, e que o sucessor dele permitiu, então, a saída do povo hebreu lá do Egito. Agora, irmão Alberto, e a Páscoa, então? Quando que começou a Páscoa? Bom, meus queridos, a Páscoa, ela foi instituída na mesma noite, eu falei para você o capítulo 11 e o capítulo 12 de Êxodo. Estude primeiro, assim como a gente faz, né? A gente estuda primeiro o capítulo dos livros que a gente quer falar no YouTube, a gente lê texto, lê contexto, e depois a gente vai falar sobre o assunto. Então, será quando que começou, então, essa questão de Páscoa? Bom, a Páscoa, ela foi instituída na mesma noite em que o anjo da morte, que foi enviado por Deus, né, percorreu a terra do Egito, matando todos os primogênitos, né, egípcios daquela época. Então, mas a morte, eu já repeti, eu falei isso, mas só que a morte ali, que o anjo da morte era representado naquela matança, ele não entrou em nenhuma casa hebreia que tivesse obedecido às instruções de Deus. Olha como que começou essa questão da Páscoa, ou a questão da ceia, que não é Santa Ceia. Na Bíblia não existe a palavra santa, a não ser que a Igreja Católica introduziu. Você já viu, irmão, algum verbo feminino tratando de santa na Bíblia? Só foi instituída ou colocada quando foi traduzido o latim, né, para o português. Aí João Ferreira de Almeida inseriu a palavra santa, assim como ele botou a palavra inferno, assim como ele colocou a palavra lago de fogo, assim como João Ferreira de Almeida colocou a palavra diabo, para todo mundo pensar que existe um diabo físico. Existe diabo? Existe. Mas o que é esse diabo? É uma coisa, vamos dizer, uma opinião contrária, um pensamento contrário, uma obra contrária. Isso que a Bíblia chama de diabo, porque diabo na Bíblia quer dizer opositor, ou alguém que se opõe contra alguém. Então, João Ferreira de Almeida, ele tinha que obedecer os outros, né? Os outros companheiros, que eram mais de 70, e ele fazia pé. Por isso o nome Septuaginta, poucas pessoas sabem, existe a Septuaginta e existe a Vulgata. O que era a Septuaginta? A Septuaginta é quando foi traduzido o hebraico para o grego. E a outra, que foi traduzido o grego, né, para o latim, chamado de... me esqueci agora. Septuaginta, Vulgata. Isso, a Vulgata, que traduziu o grego para o latim. Então, João Ferreira de Almeida, como ele era um padre, tinha que obedecer ao sistema religioso. Então, tantas coisas que estão e não estão na Bíblia, porque eles não quiseram que a gente soubessem, e as que estão é porque eles quiseram que a gente soubesse demais. Mas o tempo passou, o século XXI está aí, e Deus está fazendo maravilhas e mostrando ao mundo que nós fomos enganados por muito tempo, e quem não quiser abrir a mente para as coisas de Deus vai continuar enganado no ministério dos homens, que não existe mais, vai continuar no ministério dos anjos, fazendo culto aos anjos, que
Culto aos anjos, meus queridos, a Bíblia proíbe. Culto, o ministério dos homens, a Bíblia proíbe. Só valeu enquanto o templo estava de pé e os sacerdotes, os sumos sacerdotes existiam. Mas Constantino ressuscitou o ministério dos homens e nós estamos vendo aí essa bagunça que está aí no meio evangélico, no meio religioso, no meio cristão não. Porque os cristãos se deram conta de que foram enganados, se libertaram do sistema religioso e os cristãos de hoje, os filhos de Deus, que vivem da graça e pela graça, se deram conta de que nós vivemos hoje é no ministério do Espírito. É interessante que isso foi falado pelo próprio Criador e pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus queridos, a Páscoa, ela começou provavelmente daí, quando saiu a ordem para aquele anjo da morte matasse todos os primogênitos no Egito, com exceção dos primogênitos dos hebreus. Então, veja bem, então quando aconteceu isso, o anjo obedeceu à instrução de Deus, então provavelmente a Páscoa ela começou ali. Então, o que era a Páscoa? Qual era o sentido da Páscoa? Por que foi instituído? Que não tem nada a ver com Santa Ceia. Então, na primavera, preste atenção, na primavera de cada ano, ainda se comemora a Páscoa lá em Israel. Os judeus, né, alguns judeus ainda comemoram a Páscoa. Então, meus queridos, esse dia especial, ele é consagrado para lembrar os israelitas da libertação da escravidão. Lá, quando eles estavam no Egito, o único objetivo da Páscoa, que é ainda comemorado até hoje lá, era justamente isso: lembrar aos israelitas, aos hebreus, quando eles estavam saindo dali, a época, o dia, o mês que eles estavam saindo do Egito para a libertação. Então, meus queridos, a Páscoa era para lembrar isso. Então você veja bem, com o passar dos séculos, os séculos se passou, o tempo também. Então, com o passar dos séculos, a Páscoa mudou, mas ainda envolve um período de festividade e uma refeição ritual. Você me entendeu? Então, o que era o ritual da Páscoa? Então, se a Páscoa mudou, quer dizer, os anos mudaram, os séculos mudaram. Então, quando lá os judeus comemoram a Páscoa, eles só envolvem um período de festividade e faz uma refeição ritual. Agora, qual era o ritual? Qual é o ritual da Páscoa? No primeiro mês, preste atenção nisso aqui, no primeiro mês do ano judaico, que é diferente do nosso, né? Eu não sei por que a igreja evangélica, eles comemoram Páscoa, se nem o calendário judaico é obedecido nisso. Então, veja bem, o ritual da Páscoa, o que era, o que acontecia lá então? O que acontece, na verdade? Porque lá ainda se comemora. Então, no ritual, ou no primeiro mês do ano judaico, na noite de lua cheia, tem início então a Páscoa. Nos tempos de Moisés, ela durou apenas 24 horas. Agora, logo depois do pôr do sol, um cordeiro era morto pelo pai ou pelo chefe da casa, o seu sangue era borrifado na verga da porta, o cordeiro era assado e comido, juntamente com os pães asmos, isto é, pão sem fermento, não é? As ervas também, a ervas tinha que ser amarga, simbolizando a amargura da escravidão no Egito. A família, então, ela tinha que comer muito depressa aquele sacrifício que era feito com aquele cordeiro. Tinha que comer muito depressa. Como os israelitas naquela noite, antes que deixasse o Egito, eram usados roupas de viagem. Então, meus queridos, você preste bem atenção nisso. A família dos hebreus lá no Egito, quando foi feito esse sacrifício, eles tinham que comer muito depressa. Agora, como os israelitas naquela noite, antes que deixassem o Egito, o que tinha que acontecer? Eram usados até roupas de viagem. Porque aquela noite
ela estava o quê? Eram os preparativos para que eles pudessem sair, porque a ordem já tinha sido dada, então eles iriam sair. Agora, para dar significado ao ritual que era praticado lá, o filho mais jovem, ele perguntava ao pai sobre a Páscoa. Então, era contado a história dos israelitas no Egito. Bonito, né? Então, meu querido, foi por isso que Jesus celebrou a última Páscoa, a última ceia. Por quê? Porque ali era o resumo de tudo. Em Cristo iria cumprir todas as figuras da lei, tudo que representava, tudo que era praticado na prática, na lei, apontava para a figura, então, do que ia acontecer ou que ia se dar. Então, quando Jesus celebra a última ceia com os discípulos, ele estava falando que ia ter fim aquele aion, porque toda a lei se cumpre em Cristo. Cristo é o fim da lei. Então, Cristo, ele, como era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque João falou isso, ele tinha que morrer, porque ele é a nossa Páscoa maior. Você entende a aberração que a igreja evangélica está fazendo? Então, se eles ainda comemoram a ceia, dizendo que é Santa Ceia, na verdade, eles não foram libertos ainda do Egito. Porque a verdadeira libertação espiritual aconteceu quando Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou e quando se dá a queda do templo no ano 70 em Jerusalém. Então ali é a redenção dos nossos corpos. Saímos do velho aion, saímos então daquele velho pacto, daquela velha aliança, daquele velho testamento e chegamos então a uma nova aliança, a um novo pacto, sem precisar de rituais, de sacrifício, de erva amarga, de pão sem fermento, de vinho num pote, num cálice. Por quê? Cristo é a nossa Páscoa. Você entendeu, meus queridos? Então é bom não, é imprescindível o crente ele estudar a história para ele se libertar do sistema religioso. O seu pastor, o seu líder, que você chama de pastor e líder, ele nunca vai te ensinar isso que os ensinadores da graça ensinam. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está blasfemando. Ele sabe que ele está cometendo uma aberração contra o Criador, contra o Filho do Criador. Mas eles não querem que você saiba disso. Por quê? Porque o dia que você souber disso de verdade, você abandona a religião. Quem disse que o Filho de Deus ele precisa de religião? Quem disse que o Filho de Deus ele precisa de denominação? Quem disse que o Filho de Deus ele precisa de conversão? Ele precisa de ministério dos homens? Quem disse isso? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Eu quero ver alguém mostrar, alguém provar, alguém mostrar ali o que está escrito na Bíblia. Ninguém vai fazer isso, porque não está escrito. A Bíblia, o livro, o exemplar da Bíblia, ele foi escrito para contar uma história. E qual a história? A história dos hebreus. A história de Israel. A história que o povo passou. Ô, meu filho, aprenda isso. Assim como os livros de história contam a história de alguém, assim como os cronistas de guerras escrevem um livro e conta a história das guerras. Então, quando você vai lá comprar, você vai comprar para saber como que se deu a criação das nações. Porque todas as nações que existem hoje, inclusive o Brasil, a República Federativa do Brasil, passou por vários processos de guerra para manter a sua libertação. Então, meu filho, se no mundo secular os países tiveram que guerrear para conseguir a sua independência, então Cristo guerreou contra a morte para conseguir a libertação de quem? A libertação dos seus filhos. É isso, meu filho.
Então nós só somos livres, nós que eu falo, os que vivem pela graça. Nós só somos livres porque nós conhecemos a história das guerras espirituais que houve justamente com a finalidade de libertar o povo. Ou você acha que o povo judeu, o povo hebreu, eles simplesmente foram livres porque foram livres? Não, eles foram livres porque alguém amou eles, alguém se interessou por eles, esse alguém foi Deus, e mandou que alguém viesse guerrear, alguém viesse lutar, fazer uma guerra para libertar os judeus daquele sistema religioso que havia, chamado de lei, velha aliança, que por aquele sistema ninguém conseguia se justificar diante de Deus. Agora olha Hebreus 9:22, a Bíblia fala assim, quase todas as coisas na época ou no passado, no período da lei, se purificava com sangue. Por quê? O mesmo versículo responde, porque sem derramamento de sangue não havia remissão. Foi bom lembrar desse capítulo, desse livro, desse capítulo, desse versículo, sobre remissão, sangue. Era preciso derramar sangue, porque sem derramamento não havia, de sangue não havia remissão. Foi bom lembrar, porque eu vou fazer um estudo sobre Mateus capítulo 25, que fala sobre das 10 virgens. E eu nunca vi pregador nenhum pregar da maneira certa. Porque Cristo usou aquela parábola das 10 virgens. Mas um dia, Cristo se baseou na cultura judaica para fazer aquela parábola. Quer dizer, era uma cultura que era decorrente do tempo em que ele vivia. Meus queridos, muito obrigado pela sua atenção. Quero continuar insistindo com você. Se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like. O seu like é curtida. Faça o seu comentário e também compartilhe com nossos irmãos e todos aqueles que se interessar pela graça. Você entendeu, meu querido? Isso era Páscoa. E eu te apontei o final dela para onde que apontava. Libertação do povo de Israel, do império religioso que havia na época. Aquela primeira Páscoa lá era para lembrar aos israelitas daquele período que eles viveram lá no Egito e como que foi a libertação. Eles teriam que lembrar. Quando Cristo realiza a Páscoa com os seus discípulos, ele estava falando que era preciso um cordeiro morrer para trazer a libertação para eles. Aquela do Egito era uma libertação literal. A segunda era uma libertação espiritual. Capite? Você entendeu? Então vamos lá? Benevere, como disse o nosso irmão, o meu amigo e irmão em Cristo, pastor Geraldo Moraes, do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Clica lá, porque você vai crescer mais e mais dentro do entendimento da graça de Deus. Fique na paz e muito obrigado. Amém.